Um seguidor me perguntou essa semana o seguinte: Gerson, quantas horas eu devo estudar por dia? Se você não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público, fundador do método de aprovação. Quando eu comecei a estudar, eu ficava muito preocupado com as horas de estudo, horas líquidas de estudo, quantas horas eu estava estudando por dia, e eu contabilizava isso como se fosse minha vida. E ao longo do tempo de estudo, eu comecei a perceber o seguinte: as horas de estudo em si, elas não valiam nada. O que valia realmente era o desempenho que eu tinha nas questões, nos exercícios, na minha produtividade. Quando eu era mais produtivo, eu ficava muito mais feliz, muito mais satisfeito com o meu estudo. Não era necessariamente o tanto de horas que eu estudava por dia, se eram 5, se eram 6, se eram 7, até porque, com o tempo mesmo, eu parei de me preocupar com isso. Eu, pessoalmente, eu parei de contar e eu não contava tempo de hora de aula, porque no momento da aula eu estava entendendo, aprendendo. E veja, eu não estou dizendo que a aula não é importante, eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que eu, Gerson, pessoalmente, eu não contabilizava. Então, eu estudava aí de 4 a 6 horas contando. Então, tudo que era de formativa, que eu estava exigindo muito de mim, que era ler com atenção, estudar realmente, fazer as anotações, resolver exercícios, questões de provas anteriores. Nesse momento eu estava contabilizando o meu tempo de estudo. Na aula eu nem fazia muitas anotações, tirava minha concentração, eu ficava preocupado em anotar. E eu não sei se você já percebeu, comigo era assim, eu nem lia direito o que eu anotava na aula depois. Então eu pegava e anotava a aula em tópicos e contava como tempo o estudo que era fora a aula, extra aula, tá? Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é que com o tempo eu comecei a perceber que o que realmente importava era o desempenho e a regularidade que eu tinha nos meus estudos. O que é que importa eu estudar 5, 6, 7 horas, contabilizar no final da semana que estudei 100 horas, o que for, se quando chega no final da semana ou no final do mês eu vou resolver os exercícios e as questões daquele assunto e não consigo um bom desempenho? O que é importante medir? As horas de estudo em si não dão pra gente uma análise precisa do que a gente vai fazer em relação a isso. Vamos dizer que eu estudei 3, 4 horas por dia e aí não tive um bom desempenho, por exemplo, nas questões. Será que se eu estudar 6, 7 horas por dia eu vou ter um bom desempenho? Mas eu estava muito mais preocupado com o desempenho. Semanalmente, qual era o meu desempenho, como é que eu estava produzindo, se o tempo que eu estava estudando eu estava produzindo bem, eu estava estudando bem, eu estava conseguindo assimilar, eu estava conseguindo fazer bons resumos, e o principal, se durante a semana os exercícios que eu estava resolvendo, eu estava conseguindo ter um bom desempenho. Porque se eu não tivesse um bom desempenho nesses exercícios, nessas questões, eu tinha que rever minha estratégia. E não minha estratégia de estudar mais tempo, mas sim estudar melhor e com mais qualidade. Então era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para você. Eu espero que isso faça sentido para você, e se fizer, que bom, porque eu estou podendo te ajudar. E se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, compartilhe com seus amigos. E se você quiser avançar mais em concurso público, tem um livro gratuito do método que você pode baixar, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.